Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender a inserir decalques nas nossas cenas. Como que a gente faz para inserir os decalques? Primeiramente então vou dar uma explicação básica que os decalques eles servem para várias funções. Dentre eles a própria função de decalque, né, que seria estampar, fazer um adesivo em alguma superfície. Por exemplo, a gente poderia estampar uma figura aqui, uma marca, alguma coisa assim, algum nome de alguma empresa, por exemplo, aqui na nossa parede. Ele também serve para outras funções. Eu vou estar mostrando aqui na prática para vocês entenderem melhor. Então aqui na nossa lista de objetos, a gente tem os decalques, aqui a quarta opção. E tem várias opções aqui já dentro da nossa biblioteca, como vocês podem perceber. Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos e também vou inserir decalques personalizados. Então aqui, por exemplo, primeiro a gente já tem uma faixa de pedestre. Então vocês vejam como ela se comporta. É um decalque, na verdade isso aqui seria uma imagem que o Twinmotion transporta para dentro da nossa cena, do nosso modelo. Então ele não é um bloco, ele não é um objeto. Eles têm uma função bem bacana que é otimizar também a nossa modelagem, porque a gente não precisa estar modelando todos os elementos e os decalques eles são mais leves do que geometrias. Então, por exemplo, se a gente tivesse que colocar uma faixa de pedestre aqui no nosso modelo, o decalque, utilizando o decalque, seria uma forma mais leve do que estar importando uma geometria aqui propriamente de faixa de pedestre. Então aqui vocês podem ver que o decalque ele se adapta às superfícies. Então onde a gente passar aqui o mouse sem clicar, né, para não inserir, o decalque vai se adaptando à superfície que a gente está passando o mouse. Então aqui a gente tem outros modelos também, tem algumas faixas. Tem, por exemplo, aqui para parada de ônibus. Está em inglês, né, mas eu vou ensinar vocês a importarem decalques personalizados. Então aqui também a gente tem algumas faixas, claro, a gente teria que diminuir a escala aqui, teria faixa de estradas também. Temos também aqui decalques de objetos, por exemplo, aqui uma tampa de um bueiro. Então a gente não precisa estar importando uma geometria que deixaria a nossa cena mais pesada. A gente já tem aqui, por exemplo, aqui o ralo também. Até aqui a gente tem alguns grafites. Então, por exemplo, um grafite de parede, onde a gente poderia estar inserindo em contextos urbanos. Também para humanizar estradas em ruas ou até superfícies como calçadas, gramados, a gente tem aqui os decalques de áreas úmidas. Então aqui a gente tem tanto uma poça d'água quanto uma superfície que já está mais seca, né? Mas ainda mostra que está molhada. Então aqui, tudo isso com os decalques a gente consegue simular. Outro decalque bacana de estar utilizando, por exemplo, aqui a gente pode criar imperfeições em paredes, em muros, que seriam esses decalques aqui. Então a gente pode estar utilizando para dar aquele aspecto mais realista dos nossos muros, né, que eles não são perfeitos. Também aquela parte de limo a gente pode estar inserindo aqui na base, também a gente pode inserir e utilizar aqui na aba Rotate. Podemos selecionar o objeto e rotacionar aqui em 180 graus, que a gente consegue também utilizar na parte do teto. Então se a gente tivesse, por exemplo, um limo aqui, com o decalque a gente já conseguiria inserir. Também temos folhas de árvores, que a gente pode estar colocando nas nossas superfícies. E um decalque bem importante, que seria o decalque de sombras. Então, por exemplo, aqui a nossa cadeira, o Twinmotion ainda tem algumas limitações quanto às sombras, então a gente pode simular os locais onde as sombras não estiverem sendo não estiverem sendo bem simuladas através da iluminação do Twinmotion. Então, por exemplo, aqui a gente seria o decalque de sombra. Eu gosto de colocar ele na superfície e ir abaixando até ele começar a gerar sombra. Aqui eu vou diminuir o tamanho. Então vocês podem ver que ele já está bem menor. Eu vou colocar aqui no pé da minha cadeira e vou diminuir a opacidade. Então vocês podem ver aqui que quando eu tiro, a gente já não tem a sombra na base da cadeira. Eu posso até vir aqui e duplicar. Vou selecionar essas duas aqui e vou duplicar para os pés da frente. Aqui eu movi todos os decalques de sombra para dentro de uma pasta e eu vou mostrar para vocês a diferença que fica sem os decalques de sombra e com os decalques de sombra. Então aqui a gente está com os decalques de sombra e aqui sem. E aqui com. Então vocês podem ver que a sombra de contato entre a cadeira e o piso fica bem mais realista. E como fazer para criar decalques personalizados? Então aqui como exemplo, eu vou utilizar um decalque qualquer aqui. Vamos estar inserindo esse aqui.
Eu vou selecionar ele e a gente vem aqui em textura e vou abrir uma textura aqui da própria logo da Twinmotion. Eu recomendo que a imagem de vocês esteja como modo PNG com fundo transparente. Também vou dar uma dica aqui agora de como achar imagens com fundo transparente. Então aqui no Google eu vou digitar logo Twinmotion e a gente vai em imagens. Então para a gente achar imagens com fundo transparente, a gente vem aqui em ferramentas e aqui em cor a gente coloca transparente. Então todas as imagens que a gente tiver aqui, elas têm o fundo transparente. Então a gente tem aqui a nossa figura, né, no caso a logo da Twinmotion, e o fundo dela é com fundo transparente. Então quando vocês clicarem aqui, vocês podem perceber aqui que o fundo está com esse quadriculado, né, que significa que ele é transparente. Vocês vêm aqui com o botão direito, salvar a imagem como, e você pode estar aqui escolhendo a pasta e salvando, sempre verificando se ele está como formato PNG. Ok, então voltando aqui para o Twinmotion, a gente vem aqui, seleciona o nosso objeto de decalque que a gente inseriu, a gente vai vir aqui em textura e vamos abrir. Então vou abrir o logo da Twinmotion que eu fiz o download. Vocês podem ver aqui que ele já está inserido na nossa cena. Como o nosso bloco aqui ele tinha uma escala diferente, um formato diferente, a gente precisa vir aqui em Size, né, no tamanho dele. A gente vem em More e a gente pode esticar ele nos dois sentidos. Então eu vou ajustar ele aqui para ele ficar correto. Então aqui a gente já tem ajustado. Eu posso ampliar o tamanho. Então, com o nosso fundo transparente, vocês podem perceber que a gente preserva aqui a textura do concreto atrás. Se a gente não tivesse fundo transparente, ele iria ficar aqui com a borda branca em volta da nossa figura. Claro que você pode estar inserindo, não necessariamente precisa ser com fundo transparente, né? Se for uma placa, por exemplo, de uma loja, de um comércio, que a gente também pode rotacionar e mover para os lados, para cima e para baixo. Lembrando que se a gente mover para frente, ele acaba desaparecendo, porque o decalque ele precisa de uma superfície para se hospedar. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa aula e até a próxima. Se você curtiu esse conteúdo, se inscreve aqui no canal e deixe seu like. E se você quer aprender mais sobre Twinmotion, conheça também nosso curso completo avançado clicando no link que está aparecendo aqui na tela ou na descrição desse vídeo. Nos siga também no Instagram, o @estudiomv3d, para se manter informado sobre os novos vídeos e também com conteúdos exclusivos sobre Twinmotion.